Cada um de nós é um modo de ver. Cada pessoa é um olhar para o mundo, para si mesmo. Nós somos um jeito de ver. Tem até uma frase interessante, um pensamento, que diz assim: não vemos as coisas como elas são. Nós não vemos o mundo como ele é, como ele está lá fora. Então a frase é: não vemos as coisas como elas são, vemos como somos. Nós vemos as coisas como somos. Ou seja, lá fora não tem nada que é absoluto, porque a nossa percepção vai fazer uma leitura de cada coisa. Então, tudo que vemos, tudo que opinamos, tudo que tecemos algum comentário, nós estamos fazendo uma interpretação de algo que estamos percebendo. O nosso olhar, entre os nossos 5 sentidos, ele é o sentido mais predominante. A gente ouve também, a gente toca, a gente cheira, a gente degusta, mas o olhar, ele é dominante, principalmente para fazer julgamentos, para fazer inferências. Então, não vemos as coisas, ou até podemos dizer também, não escutamos as coisas como são, mas como somos. Então, à medida em que a gente vai mudando o nosso modo de ver, e como é que a gente muda o modo de ver? Não é trocando óculos, as lentes ou coisa parecida, porque o nosso olhar, ele é um vazio, ele é neutro. E o que está influenciando no nosso modo de ver? São os nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que entendemos do mundo, que a gente vai adquirindo através da nossa história de vida, da nossa experiência. Por isso que a gente vê as coisas como a gente é. Então, à medida em que a gente vai mudando o nosso olhar, e como que a gente muda o nosso olhar? À medida em que você rever um ponto de vista, à medida em que você considera que existem outros modos de ver também, e não apenas o seu, à medida em que você vai incorporando novas experiências na sua vida, através também de leituras, de estudo, de relacionamentos, isso tudo vai como que lapidando o nosso olhar. Um olhar muito preconceituoso, por exemplo, é um olhar cheio de crenças a respeito do que é uma pessoa mais certa do que a outra, o que é uma coisa certa, o que não é. E quantas coisas a gente já pensou e já olhou e já julgou como erradas e que hoje a gente não tem o mesmo julgamento. Não foram as coisas que mudaram, elas estão ali do mesmo jeito, mas o olhar mudou. E o olhar mudou porque mudou o nosso modo de compreender, de pensar, de olhar para aquilo. Né? Então, todos nós somos um jeito de ver. Por isso que a educação do olhar é muito importante. Porque conforme nós vamos nos apropriando das crenças, dos pensamentos, nós podemos olhar para um mundo com um olhar mais negativo, ou um olhar mais positivo, com um olhar mais de compreensão, ou um olhar mais de julgamento, com um olhar mais de culpabilidade, ou um olhar mais inocente, com um olhar de quem apoia, ou um olhar de quem recrimina, e tudo depende de nós, porque o que dá para rir, dá para chorar, como diz a canção. Questão só de peso e medida. Ou seja, eu que escolho, vou escolhendo como olhar. E o mais legal é quando eu me conscientizo de que as coisas não são como elas são. Elas podem ser vistas de outra forma. E quando a gente já leva isso em consideração, você já se abriu para a mudança. Você se abriu para uma, vamos dizer, uma correção. Do mesmo jeito que essa lente faz a correção das vistas, né? A vista não é o olhar, a vista é o ver. O olhar é o perceber o que você vê. É o observar o que você vê. E você pode ter bons olhos para a vida ou não, para uma mesma coisa. Você pode se sentir deprimido da maneira como você olha as coisas, ou você pode se sentir incentivado por aquele mesmo fato que você acabou de olhar. Tem gente que olha aquilo como se fosse um problema, outro já o vê como um desafio. Então veja que educar o olhar é a essência da educação. Isso eu aprendi muito com um grande
mentor, que é o Rubem Alves, já falecido, é um mineiro. Ele fala que a essência da educação é educar o olhar. E a gente educa o olhar, não é através de meios externos, é pelo exemplo, é pela convivência, é vendo como que outras pessoas olham para aquilo, como que elas observam aquilo, como que elas se relacionam com aquilo, e isso vai nos contagiando. Por isso que nós precisamos de ter muito de pessoas com bons olhos. Estamos, na verdade, carentes de pessoas com olhos mais doces, olhos mais amorosos, olhos mais transparentes, para poder realmente contagiar o mundo com esse jeito de ver.